Boa noite a todos. Esse tema que foi anunciado teve como base o livro de Sueli Caldas Schubert, que tem o mesmo título, Mentes Interconectadas e a Lei da Atração. E também nós utilizamos um outro livro, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralta. Há algum tempo, mais ou menos um mês, nós proferimos uma palestra lá no Centro de Fraternidade, falando desse mesmo tema, da questão do pensamento. E em nossas leituras, resolvemos elaborar mais algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com todos os senhores, acerca do nosso pensamento, algo tão complexo. Então, o pensamento é um dos maiores atributos do ser humano. O pensamento não é uma secreção do cérebro, segundo Joana de Ângeles, porque após a desencarnação, o cérebro se desfaz, mas os pensamentos, os nossos sentimentos, as emoções seguem conosco em rumo à escalada da evolução. Mas nós não podemos esquecer, nós temos que citar aqui, que o Livro dos Espíritos diz que no mundo só há 3 coisas no universo: Deus, o Espírito e a matéria. Tiramos Deus. Então, tudo que existe no universo ou é espírito ou é matéria. E André Luiz, ele vem nos dizer que o pensamento, ele é matéria. Matéria sutil ou fluídica, emanada do perispírito para veicular as ideias e sentimentos do espírito. Sentimentos é algo indescritível, é abstrato. Então, entendendo mais ou menos, o perispírito, que é esse corpo semimaterial que está entre o espírito e o corpo físico. Então, é o espírito que emite esses sentimentos, essas ideias para o perispírito, e o perispírito, ele traduz essas ideias, esses sentimentos, que são abstratos, através de imagens. É por isso que quando nós pensamos, o nosso pensamento é formado por imagens que nos circundam. O pensamento, André Luiz, ele vem nos falar que é tão matéria quanto esse móvel aqui. Quanto esse móvel aqui, ele é formado de átomos. O nosso pensamento também é formado por sistemas atômicos. Então, o nosso pensamento, ele é visível e ele é palpável. No livro, O Estudo da Mente, de Ernesto Bozano, ele vem fazer uma descrição de 2 médiuns videntes que eles conseguiram perceber as formas do pensamento. Então, um dos médiuns diz mais ou menos o seguinte, que o pensamento de usura, a forma dele é uma forma retorcida. E que o pensamento de ódio, de raiva direcionado a alguém é como se fosse um zigue-zague em forma de um raio. Então, podemos concluir se o pensamento ele se produz através de imagens e o seu poder, ele se concretiza em nossas vidas. E podemos afirmar que nós somos aquilo que pensamos. E estamos incessantemente construindo através do pensamento aquilo que nós seremos. Então, é através do pensamento que nós emitimos as nossas ideias, que nós expressamos a nossa intimidade. E é por isso mesmo que é preciso
ter um cuidado com a nossa casa mental. Será que o cuidado que nós temos com a nossa casa física é o mesmo cuidado que nós temos com a nossa casa mental? Nós temos a preocupação de organizar o nosso ambiente de trabalho para que seja mais organizado, mais equilibrado, da melhor forma possível. A mesma coisa nós fazemos com a nossa casa, a limpeza, para que nós sintamos um bem-estar. E a nossa mente? Será que nós fazemos a limpeza em nossa mente? Porque a nossa vida, o nosso dia a dia, será plasmado de acordo com as crenças que nós alimentamos em nossa mente. Não tenhamos dúvida disso. Então, o pensamento, ele tem um grande poder. A luz, ela tem uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. O pensamento, ele é muito mais veloz do que a luz. Então, quando nós pensamos, imediatamente nós vinculamos ideias, nós vinculamos imagens, nós expressamos os nossos ideais. E como nós expressamos, nós transmitimos os nossos ideais através do pensamento, sempre haverá pessoas que vão captar essas ideias. Sempre haverá. Mas, porém, as pessoas ou espíritos desencarnados que vão captar essas ideias, para eles captarem o nosso pensamento, essas ideias, eles vão ter que estar na mesma faixa vibratória que a nossa. Na mesma sintonia. Ou seja, somente as pessoas, os seres desencarnados que vão captar os nossos pensamentos, aqueles que vão estar vibrando na mesma faixa que a nossa, através da sintonia. A sintonia é essa lei que rege o universo, que está na natureza. Tanto é que foi realizada uma pesquisa na Rússia com a coelha. A coelhinha, ela foi colocada num submarino, em uma profundidade extrema no mar. E essa coelhinha, ela tinha filhotinhos, ela foi separada dos seus filhotes e colocada no submarino numa profundidade extrema. E muito bem distante dali, foram colocados os seus filhotinhos, numa base naval. E na cabeça da coelhinha foi colocado também um scanner para fazer o mapeamento cerebral, da movimentação do cérebro. E o que se detectou, o que se pôde perceber exteriormente, é que o comportamento da coelha em relação ao afastamento dos seus filhotes, não se observou nada de diferente. Porém, quando foi observar o mapeamento cerebral que ali foi feito, acusou picos altíssimos em cada momento que um filhote seu era sacrificado. E bem distante. A cada momento que um filhote da coelhinha era sacrificado, o movimento cerebral ia a picos muito intensos. E essa pesquisa, ela vem nos demonstrar que todos nós estamos conectados com todas as mentes que pensam como nós, através da lei da sintonia. Cientista, por exemplo, ele vai sentir atraído para trocar suas ideias no seu campo específico com pessoas que têm o mesmo conhecimento como ele. E não nunca como, por exemplo, como um agricultor. Por um outro lado, o agricultor
vai se sentir atraído para trocar as suas ideias sobre a agricultura como alguém, com outro agricultor, como alguém que pense como ele. Quem é agricultor aqui, ou agrônomo, sabe também da questão da sintonia. Se você plantar uma laranja perto de abacateiros ou qualquer outra fruta, esse pé de laranja, ele não vai produzir tantas laranjas como se tivesse plantado juntamente com outros pés de laranja, formando assim um laranjal. Então é essa sintonia, através da transmutação, da germinação, que favorece uma maior produção de frutos e o verdor das plantas, aí seria no caso. Então isso para nos também lembrar que nós estamos conectados, tanto com as pessoas, como também com os seres desencarnados, como os nossos irmãos desencarnados. Daí é preciso nos refletir. Quais são as conexões que nós estamos fazendo? Quais são as pessoas que nós estamos atraindo para o nosso convívio? Diga com quem tu andas, que eu te direi como tu pensas. Será que nós estamos atraindo pessoas negativas ou pessoas positivas, pessoas alegres, pessoas com forças? Ou outro tipo de pessoa? Que tipo de espírito que está se vinculando a nós? Será que são entidades mais elevadas ou entidades com padrão vibratório muito inferior? É preciso refletir sobre isso. Porque o tempo todo nós estamos interagindo uns com os outros, através da influência. Nós vamos assistir a um vídeo que vai tratar mais ou menos disso, que esse vídeo é dos Amigos da Luz. E eles fazem nesse vídeo uma brincadeirinha com os taxistas e com os Ubers. Que eles têm realmente uma confusão, né? Nas grandes cidades onde tem o Uber, existe realmente uma disputa muito grande entre eles. Mas nós vamos nos atentar para o conteúdo do assunto sintonia que está nesse vídeo. Pois não? Ubercessor. Hã? Ubercessor. Você não chamou pelo aplicativo? Já cheguei. Olha, eu não pedi nada não, viu? Deve ter sido outra casa. Mariana, não é? Como é que você veio parar aqui dentro? Dentro, fora, morto, vivo, chamei, não chamei. Tudo isso depende de onde você está olhando e o que você quer ver. Eu quero que você saia da minha casa agora. Eu não consigo abrir. Você é a dona da chave. Quer saber? Eu não pedi Ubercessor nenhum. Aliás, eu vou até baixar o aplicativo para fazer uma reclamaçãozinha do senhor. Não vai conseguir. Não é um aplicativo para esse aparelho aí. Ah, não é pra quê? Pra iPhone? Para Afinidade. É um aplicativo da vida, que já vem com a gente de fábrica. Do que você tá falando? Você é igual esse smartphone aí, moça. Ele vibra, você vibra. Ele emite sinais, você emite sinais. Cada pensamento que você tem, atitude, é um sinal que você emite numa frequência. E assim você atrai pessoas nessa mesma frequência. Voa lá. Aqui estou eu. Então eu ando atraindo o Ubercessor por aí? Vejamos. Você é agressiva, mandona, egoísta, trata mal as pessoas, é avarenta, mal educada, quando der descarga não abaixa a tampa do vaso. Isso atrai o Ubercessor? Não, mas eu acho uma porcaria. Espalha germes. De novo? Só um minutinho. Ué, tem ninguém lá fora? Nem aqui dentro. Meu Deus, eu tô maluca. Ubercessor, baixe já o seu. Espiritax, muito mais rápido e econômico. Não, nada disso. É Ubercessor. Ninguém te chamou aqui não, Já que você rapaz. Sai estica o fora aqui dedinho, não. a gente já para, Ubercessor tá? é a Nós melhor somos coisa. A gente dá amarelos e balinha. coloridos. Não, A gente dá balinha na balinha. cara e no dente. Cuidado. Todos nós sabemos
como é que nós atraímos obsessores para a nossa vida. Não precisa nem falar. Através dos pensamentos negativos, através do desânimo, através de sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, todos esses sentimentos negativos. Há uma grande possibilidade de entrar em nossa frequência espíritos inferiores. E André Luiz, em sua obra, um trabalhador chamado Aulus, ele dá uma resposta para Hilário, que é amigo de André Luiz, em relação ao ouvir. E Aulus, ele vem nos falar que muitos de nós temos uma maior dificuldade para ouvir aquilo que é vinculado nas mais variadas lugares religiosos, como não só na casa espírita, mas também na igreja evangélica, na igreja católica. E que muitos de nós passamos por esses lugares com os ouvidos cerrados. Então ele vem nos chamar a atenção, porque muitos espíritos, eles trabalham para o não adiantamento nosso. Eles têm o costume de muitas vezes se aproximar daquelas pessoas que estão com o pensamento desalinhado e envolvê-las com fluidos entorpecedores, e essas pessoas acabam caindo em sono profundo na hora de uma pregação, lá na igreja evangélica, seja lá em qualquer lugar, seja aqui na casa espírita, e seja também nas mediúnicas, com o intuito de que aquela pessoa não ouça a doutrinação, não ouça a palestra ali vinculada. Como na casa mediúnica, na reunião mediúnica, é muito comum, na hora do relato, alguns médiuns falarem: eu não vi nada, eu dormi o tempo todo, eu não sei o que foi que aconteceu. Para não ouvir a doutrinação, muitas vezes, que serve também não só para o espírito, mas também para o médium. Como acontece também nas palestras. Aqui, nós expositores que estamos deste lado, quase sempre nós visualizamos pessoas que, quando elas dormem, no momento em que o expositor diz boa noite, quando o expositor fala agradeço pela atenção de todos, dormiu a palestra todinha. É até engraçado de se ver, mas é isso que acontece. Ah, mas por que eu estou atraindo esse tipo de entidade? Que vem jogar fluidos entorpecedores para que eu durma. No fundo, a pessoa está com uma certa preguiça mental de operar a transformação íntima também. Porque não é à toa que nós atraímos esses seres para a nossa faixa vibratória. Então, há uma necessidade de se refletir o que é que nós estamos atraindo para a nossa vivência. A mesma coisa também, Hermínio Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela vem nos dizer também o uso da palavra não só para edificar, para educar, porque a palavra ouvida, segundo André Luiz, pode promover grandes transformações interiores. Mas aí Hermínio Dufour também vem falar da vinculação da palavra negativa, que muitas vezes nós temos costume de usar mal a palavra. E quando nós usamos mal a palavra, seja em qualquer recinto, acabamos por poluir a psicosfera daquele recinto. Então ela vem também nos convidar para fazer uma reflexão.
Porque muitos de nós temos a mania de denegrir a imagem do outro. E muitas vezes fazemos isso pelo orgulho ainda que está intimamente enraizado em nosso ser. E nós fazemos isso com o sentido de rebaixar o outro, na ilusão de nos mantermos superiores à pessoa. Então é preciso também fazer uma análise. O que nos leva, qual é o sentimento que nos motiva a falar tal coisa de certa pessoa? É somente com esse intuito sincero de procurar dentro de nós o que nos motiva, qual é o sentimento que está nos motivando, que seremos capazes de identificar e promover assim a melhoria íntima e sair do estado vibratório contagioso que acaba nos atraindo para nós pessoas, seres desencarnados, indesejáveis, que vêm habitar assim a nossa casa mental. Então, em relação também à psicosfera, há muitos de nós, quando chegamos na casa espírita, nós sentimos um bem-estar, nós sentimos uma paz, né? Sentimos tão bem. E há determinados lugares também, quando nós entramos, nós às vezes sentimos muito mal. Temos enjoos, dores de cabeça. E aí falamos assim, nossa, esse lugar tem uma energia carregada. Mas também devemos prestar atenção. Se nós sentimos mal em determinados ambientes e achamos porque a psicosfera está carregada, de um certo ponto, nós que estamos sintonizando com essas energias. Porque uma pessoa que está com um padrão vibratório elevado, ela pode entrar em qualquer lugar e ela não vai se sentir mal. Então, nós só vamos nos passar mal se também o nosso padrão vibratório não estiver equilibrado. Porque também nós só vamos captar as energias advindas de fora, esse processo de captação de energias, nós só vamos captar de acordo também com o nosso padrão vibratório, de acordo com o nosso padrão mental. Isso quer dizer que nós só vamos captar as energias que estiverem de acordo com esse padrão mental. Porque o nosso complexo espiritual tem um filtro. Que filtra, que nós só vamos captar, só filtra, só deixa passar as energias que estão sintonizadas conosco. E o problema é quando essas energias, quando os nossos pensamentos não estão bons. Porque essa energia que nós vamos captar da psicosfera, que está sintonizada com a energia desequilibrante nossa, vai intensificar mais ainda o nosso estado desequilibrante. O contrário também acontece. Se nós estamos sintonizados no bem, com um padrão vibratório elevado, nós vamos captar energias boas, que vai intensificar mais ainda o nosso bem-estar. Mas se for o contrário, essas energias que o espírito vai captar, elas vão passar nas camadas do nosso corpo espiritual. E as camadas do nosso corpo espiritual, quanto mais elas se aproximam do nosso corpo físico, elas são mais densas. E assim as energias também, que passam por cada camada, elas vão ficando mais densas. Até chegar ao nosso corpo físico, essas energias, elas chegam totalmente solidificadas, originando assim as doenças. E é por isso que Joana de Ângeles, ela vem nos falar que quando a doença se apresenta no nosso corpo, ela está no último estágio. Porque ela se iniciou há muito tempo, lá atrás, quando nós nos desequilibramos com algum problema e que não dispersamos essas energias
Ao contrário, ao tempo todo, passamos realimentando essas energias, a ponto de chegar no nosso corpo físico através de uma doença. E é por isso também que quando que ela fala que a maioria dos cânceres é originado muitas vezes de pensamentos desequilibrantes. Até uma gripezinha, uma gripe que nós contraímos, na maioria das vezes, contraímos pelo vírus, mas nós contraímos a gripe porque o nosso sistema imunológico ele está debilitado. E uma das explicações para isso, que quando o nosso sistema imunológico ele se debilita, é porque nós tivemos alguma dificuldade em relação a algum problema que surgiu em nossa vida. A mesma coisa quem tem dores ciáticas. E eu já conheço tantas pessoas que têm dores, que sofrem de dores ciáticas. Há dores que se localizam, que se passa na região lombar, do sacro, e que se estende pelas nádegas, e depois passa pela lateral das pernas, até atingir a parte inferior, e atingindo muitas vezes os pés. E a metafísica, ela vem nos explicar que geralmente as pessoas que têm esse tipo de dor são pessoas que passam por problemas nas quais elas não sabem lidar, problemas muitas vezes na família e no trabalho, que elas têm uma enorme dificuldade de lidar com esses problemas e acabam absorvendo demais a ponto de delas não terem um bom desempenho em outros setores da vida. Então, isso só é possível descrever os tipos de doença porque, em relação ao sofrimento, em relação aos conflitos, todos nós, seres humanos, nós somos iguais. São os mesmos sofrimentos, são os mesmos conflitos. O que nos difere um do outro são as qualidades, são as características, qualidades que nos tornam únicos. Mas em relação ao sofrimento, mas em relação aos conflitos, na maioria das vezes, são os mesmos. É por isso que se diz que uma pessoa que ela tem uma determinada enfermidade, pessoas que têm a mesma enfermidade, são pessoas que geralmente têm os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades. O que vai mudar aí são as situações externas desencadeadoras desses conflitos. Por exemplo, uma pessoa que ela tenha tido um abalo financeiro muito grande e uma pessoa que teve um relacionamento, um fim de um relacionamento com a pessoa que ela muito amava. Então, geralmente, nessas duas situações, é muito comum vir um sentimento de autoestima muito baixo, de desvalor. Então, esses dois sentimentos vão originar, se não forem trabalhados, as mesmas doenças. Então, assim, o nosso corpo, ele acusa a forma com que lidamos com as dificuldades da vida. Um órgão afetado, ele vai nos mostrar a dificuldade que nós temos em determinada área da vida. E isso nos mostra o quanto os nossos pensamentos influenciam na nossa saúde. São eles que vão responder por uma saúde equilibrada, por uma saúde ou por um estado de doença. Foi feita uma pesquisa com um japonês chamado Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele fez uma experiência com a água, para mostrar o quanto os nossos pensamentos influenciam na água. Então, ele fez a seguinte experiência. Ele colocou vários copinhos de água ao som
primeira experiência ao som de músicas como Bach, Beethoven, The Beatles, heavy metal. E as músicas ao som das músicas de John Lennon, de Beethoven, a água foi colocada sobre o som dessas músicas e foi congelada. E o que se pôde perceber, depois que ele utilizou uma câmera potente, de uma velocidade muito grande, e que ampliava a imagem 800 vezes, é que a água submetida ao som dessas músicas formaram cristais belíssimos. E fez a experiência com o heavy metal. E a água submetida ao som do heavy metal formaram cristais disformes. A mesma coisa, depois ele fez experiência submetendo a água a sentimentos de amor, de gratidão, de palavras de paz. E depois o resultado também foi que a água formou cristais belíssimos. Ao contrário, quando a água foi submetida a sentimentos de raiva, de ódio, de palavras como vou te matar, a água ela ficou totalmente disforme, uma aparência horrível. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas gravuras das experiências, das fotos que ele tirou das partículas de água. Aqui é o japonês, Dr. Masaru Emoto. Aqui, fotos tiradas a partículas de água, né, em que foi submetidas de palavras positivas e logo após palavras negativas. A gente percebe a diferença dos cristais de água. Aqui, submetidas a músicas, né, a Sinfonia de Mozart, Imagine de John Lennon, do outro lado, há palavras de paz, e aqui há palavras de gratidão, aqui há palavras de asco, nojo, e aqui há o som da música de heavy metal. Logo ali, água poluída, água com a palavra nojo, heavy metal novamente, nascente de um rio, uma palavra de agradecimento e a música Imagine de John Lennon. Aqui é um cristal de água formado após o som de uma oração e a mesma molécula de água antes do som de uma oração. Aqui, um cristal de água formado, submetido às palavras de amor, de obrigada, e aqui a experiência quando a água foi submetida à palavra eu odeio você. Então, o que é que nós podemos concluir disso? Se pensarmos a grande influência que nós exercemos, não só na água, mas em tudo que nos serve. E se pensarmos também que o nosso corpo é de 70% a 90% formado de água, então a água do nosso corpo, ela está refletindo o nosso estado de espírito. Pelos pensamentos que nós emitimos para o nosso corpo físico. Então as palavras, elas têm um grande poder. O pensamento tem um grande poder. E muitas vezes, quando nós nos encontramos infelizes, quando nós encontramos com um coração cheio de sentimento, de ressentimento, de mágoa, nós temos um grande poder em nossas mãos, que é o poder da oração. É o poder da oração que as nossas palavras, elas viajam através do pensamento e nos conectam imediatamente com Deus, com Jesus. Que vem para nos dar forças diante das dificuldades da vida. E nós podemos manter a limpeza da nossa casa mental através da oração. Que as palavras de bondade, que os pensamentos bons venham fazer parte de nossas vidas.
Que possamos analisar a cada dia como está indo a nossa vida. Como a nossa vida está fluindo. Será que a nossa vida, como dizem muitos, está amarrada, nada acontece, nada dá certo? Quais são os pensamentos que nós estamos emitindo em nossos projetos? Em nossos relacionamentos? Nos relacionamentos de nossas casas, de nossos lares? Que a cada dia que amanhecer, que brote primeiramente um sorriso do nosso rosto, uma palavra de ânimo, de otimismo, de força, de coragem, de vitória. Porque não vale a pena ter pensamentos negativos. E que cada anoitecer, quando nós formos dormir, que a primeira palavra e última, antes de fechar os olhos, seja o sentimento de gratidão pela nossa vida, pela vida de todas as pessoas que atravessam o nosso caminho. Porque a nossa vida, esse período, esse momento que nós estamos aqui encarnados, é muito curto. E essa experiência, ela deve ser vivenciada da melhor forma possível. Então, vamos fazer da nossa vida digna de ser vivida. Independente das coisas que venham a nos acontecer, dos momentos tristes ou dos momentos felizes. Mas nós estamos aqui para aprender a pensar sempre positivo e, através do pensamento, amenizar todas as dificuldades pelas quais, através da lei de ação e reação, precisamos passar. E não mais ainda intensificar o sofrimento como muitos de nós fazemos. Mudar o pensamento, mudar a faixa de vibração. É isso. Que só assim, com pensamentos positivos, nós vamos viver a vida com prazer. Como diz Gonzaguinha, que Vanderlei vai cantar agora, porque apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo, a vida ela é bonita e é bonita. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa noite.